em João 3, Evangelho de João, versículo 3. Glória a Deus. Capítulo 3. Amém, irmãos? Vamos ver o que diz lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Versículo 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém, irmãos? Mais uma leitura do livro de Gênesis. Glória a Deus. Gênesis capítulo 13. Versículo 14. 13 e 14 de Gênesis. Glória a Deus. Diz assim, ó: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Vamos, momento de oração, irmãos. Glória a Deus. Oração concordância. Pai Celestial, a tua palavra, Senhor, sopra na tua palavra. Amém. Ó Senhor, que ela chegue no nosso espírito, Senhor, mostrando mais do Senhor. Amém. Possamos ver mais a palavra, Senhor, discernir a tua palavra. Ó Senhor Jesus, ilumina os olhos do nosso coração. Amém. Que a palavra de Cristo venha habitar ricamente em nossos corações. Amém. Para andarmos, vivermos por meio dela. Ela é o Espírito, Senhor. Nós cremos, assim confessamos. Tua palavra é o Espírito da verdade. Amém. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É o Filho do homem, o Filho de Deus vivo. Tabernaculou conosco. E precisamos, temos necessidade, Pai, de conhecer mais a Cristo. Ajuda-nos, Senhor, nesses dias terríveis de trevas, Senhor. Ajuda-nos a ver mais, andarmos mais na luz do Teu Filho amado. Amém. A luz da vida, que ilumina todo homem. Ó Senhor, cura toda a cegueira espiritual. Amém. Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor está nos guiando nesses dias, pela Sua palavra, Senhor, pela Sua verdade já liberada. Em nome de Jesus. Amém. Queremos tornar mais e mais para a Tua palavra, beber do Espírito, andar e viver no Espírito, para agradar o Senhor em tudo. Que seja amarrado os demônios em nome do Senhor Jesus. Amém. Toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus, venha cair por terra. Amém. No nome do Senhor Jesus. Amém. Porque nós já temos a mente de Cristo. Obrigado pela mente de Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A palavra fala, irmãos, sobre visão, sobre ver.
Como nós precisamos, irmão, ver, né? Nicodemos vem ter de noite, ao princípio, né? Vem à noite falar com Jesus, um homem religioso, um homem da lei, principal dos judeus, né, irmãos, mas não conhecia Cristo. Vem à noite. Quantos de nós, irmãos, precisamos pedir, orar na nossa comunhão com Deus, falar: Senhor, abra os nossos olhos. Nós pedimos tantas coisas, irmãos, mas não temos pedido sobre visão para vermos as coisas. Nós olhamos muitas coisas ainda terrenas, né? Queremos entender as coisas de uma maneira racional, com a nossa mente, e o Senhor nos traz essa palavra hoje. É necessário, né, irmãos, nascer de novo para poder ver o reino de Deus. E o Espírito nos leva lá em Abraão, né, irmãos? Quando houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, havia muito gado, né? Houve contenda, porque a terra já não comportava, já não suportava de tantos gados, tantos bens, tantas tendas. E houve contenda entre os pastores de Ló, sobrinho de Abraão, e os pastores do próprio Abraão. Aí chegou um momento que Abraão disse assim: tu é meu parente, Ló, não pode haver contenda entre nós. Então, meu sobrinho, tu olha e escolhe para onde tu quer ir. Se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló ele olhou as campinas que vai em direção do Jordão e escolheu. Diz uma expressão assim como o paraíso de Deus. Encheu os olhos de Ló. E Ló foi armando as tendas até Sodoma. Presta atenção, irmãos, que o Senhor daí disse para Abraão: Abraão, levanta os teus olhos e vê. Abraão, irmãos, é o nosso pai na fé, irmãos. Abraão esperou Deus dar a indicação. E Deus disse: levanta os teus olhos e vê. Tudo que alcançar os teus olhos, do norte, sul, do oriente, do ocidente, isso será teu, da sua descendência. Amém. A descendência, irmão, de Abraão é Cristo, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Então nós precisamos hoje, irmãos, é de visão espiritual. A última era da igreja é Laodiceia. E Laodiceia se tornou a igreja, uma igreja cega, irmãos. E o Senhor diz assim, que tu és cega. Aconselho que tu tomes colírio e unja os teus olhos, a fim de que tu vejas. Então hoje a igreja, irmãos, a doença da igreja hoje é a cegueira espiritual. Ela não está vendo. Ela não vê, irmãos, o que está acontecendo, todas essas situações, o vírus, né? Os fenômenos da natureza, coisas repentinas que vêm, rapidamente vêm assim, irmão. As pessoas estão conosco, daqui a pouco já não estão mais, né? É tudo repentino, muito rápido, e passa e já vem outro acontecimento, um atrás do outro, como é efeito dominó. As pessoas não estão tendo discernimento, que isso se chama, irmãos, abreviação de tempo. Mas a igreja, muitos de nós não vemos. Por que nós não vemos? Aí fica a pergunta: nascemos de novo? Se nós nascemos de novo, irmão, da água e do Espírito, nós temos visão. Nós temos visão de Abraão. Abraão, Deus falou assim: Abraão, sai da tua terra. Abraão, sai da tua parentela. Sai da casa do teu pai. Deus falou para ele sair, irmãos, e disse assim: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Amém, irmãos? Então ele sai, irmãos, para uma terra que ele não sabia. Mas nesse momento, quando Deus fala assim: Abraão, levanta os teus olhos e vê em direção do norte o que alcançar os teus olhos, direção do sul, do oriente e do ocidente. Essas 4 medidas, irmãos, nos leva à oração que Paulo orava aos crentes de Éfeso, a igreja que está em Éfeso. Que os irmãos viessem ter o conhecimento, irmão, a visão, o discernimento, a visão ampliada do comprimento, da altura, da largura, da profundidade de Cristo. Mas é necessário nascer de novo, porque daí nós temos olhos espirituais. Nós temos os olhos do novo homem, cujo cabeça é Cristo.
Ele que nos dá essa ampla visão do reino. Por isso que nós temos que entender, quando é falado assim, desde o tempo de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Como é que você vai querer se apoderar de algo que você não vê? É claro que aquilo que tu vê, tu não esquece. Aquilo que você ouve é mais fácil você esquecer, mas aquilo que você vê, você não esquece. Você pode ser uma criança, fica marcado. Amém, irmãos? É necessário então nascer de novo. Nicodemos, irmãos, ele sabia a letra, ele apalpava a letra, se esforçava, colocava energia da sua alma, do seu físico, da sua mente para praticar a lei. Mas ele não tinha essa nova vida. Por isso que foi difícil dele entender: eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Não. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus ensinando com amor. Amém, irmãos? Nós somos do dia, irmãos. Nós somos da luz. Precisamos andar dessa forma, discernindo os tempos, discernindo, conhecendo os dias. Amém, irmãos? A palavra de Deus fala que Eva, irmãos, era perfeita, santa e gloriosa antes da queda. Mas quando Satanás levou ela a olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela olhou, e ela viu que aquela árvore era desejável, foi-se aberto os olhos, irmãos, os olhos da carne, da alma, e ela passou também a conhecer o mal. Vocês estão entendendo, irmãos, que nós podemos perder a visão? Como Sansão, na figura de Sansão. Sansão foi furado os 2 olhos dele, ele perdeu a visão, mas lá no final ele pede a misericórdia de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que venhamos ter visão espiritual. Visão, irmão. Por isso que nós somos libertos dos nossos pecados. Quando? A palavra de Deus diz assim em Efésios 2, que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Não só para termos essa nova vida, a vida da ressurreição, e para nós sabermos qual é a nossa herança com Deus e com Cristo, mas para nós termos uma visão, irmão, ampla, do alto para baixo, não de baixo para cima, irmãos. O Senhor fala a Abraão: levanta os teus olhos e vê. Agora, em Cristo, nós olhamos de cima para baixo, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso é um fato, isso é uma verdade, irmão. Nós precisamos digerir isso, irmão, se alimentar e viver isso, comer isso, para ter essa vida dia após dia, a visão espiritual. Porque, irmão, um cristão sem visão espiritual, ele é fácil ele cair numa rede, irmão. Ele é fácil ele cair no alimento do passarinheiro, no laço de um passarinheiro. Amém, irmãos? Porque a igreja, para ela se tornar Laodiceia, primeiro ela era Filadélfia. Ela via, ela enxergava, ela não precisava do colírio para enxergar. Ela não precisava, irmão, de vestes, novas vestes. Ela já tinha as vestes. Mas o que fez isso, irmão? O descrer, o não dar crédito à palavra de Deus. Vai se ouvindo, e parece que Deus é repetitivo na sua palavra. Não é que Deus é repetitivo, irmão. É que há um esfriamento por aumentar a iniquidade. Coisas pequenas vão deixando entrar, e vai deixando entrar, se torna iniquidade, pecado consciente, e vai vindo uma frieza espiritual. Oxalá fosse frio ou quente, mas todavia, se no morno, vomitaquei da minha boca. Laodiceia, mas Filadélfia não. Filadélfia, ele disse: és coluna no meu santuário. Para Filadélfia, a porta está aberta. Amém, irmãos? Essa é Filadélfia. Amor fraternal. Olha para o próximo e vê Cristo. Como podemos olhar para alguém e ver Cristo, se não com olhos de Cristo? Está vendo, irmão? É a mesma natureza. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Qual a diferença, irmão? É a mesma vida, é o mesmo poder, a mesma graça, a mesma virtude, a mesma visão, o mesmo entendimento, a mesma sabedoria. Mas temos tão pouco, porque precisamos ser restaurados, irmãos. Voltar ao princípio, à prática das primeiras obras. Lembra-te de onde caíste. Não é só lembra da onde tu caiu, é de onde caíste.
e volta à prática das primeiras obras. Irmãos, nós estamos assentados com Cristo, e Satanás nos engana levando para as coisas da terra. Aí nós vamos ver as coisas, vamos ficar com medo. Nós vamos ver circunstâncias, tribulação, acontecimento do tempo, no clima. Nós vamos ver as pragas do Egito e vamos se atemorizar, irmãos. Vamos perder a visão, irmãos. Vendo os bandos de gafanhoto, vendo os piolhos, vendo as rãs. Irmãos? Vendo as pragas do Egito. Isso é do Egito, irmãos. O Senhor nos tirou para fora. Amém, irmãos? Na figura de Moisés, nos chamou para fora. E nós precisamos assentar isso no coração e viver isso, irmão. Nós estamos fora disso. Isso é eclésia, igreja. Eclésia é isso, tirado para fora. Amém, irmãos? Nós saímos, precisamos que isso saia de dentro de nós. E que esse veneno da serpente, irmãos, venha tirar toda essa cegueira e possamos ver claramente, em nome de Jesus. Porque a caminho de Damasco, Saulo de Tarso, ele fica cego, irmão. E cego, ele diz: Senhor, que farei? Vai, entra em Damasco. E o Senhor fala para Ananias. Ananias vai orar por ele. Amém, irmãos? Ele põe as mãos sobre Saulo e diz assim, ó, vamos ler lá Atos capítulo 9. Glória a Deus, que o Senhor nos leva a sua palavra. Ó Senhor Jesus, vamos ser guiados nesta palavra, irmão. Olhos, visão espiritual. Glória a Deus. Capítulo 9, 17. 9:17 de Atos. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Irmão, olha como está ligado. A visão não está cheia do Espírito Santo. Para que tu recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque quem nasce de novo, irmãos, ele enxerga e é cheio do Espírito Santo. Ele tem visão. Não pode ver o reino de Deus que não nasce da água do Espírito. Jesus falou a Nicodemos. É necessário nascer de novo. Porque através do novo nascimento você tem a visão. É como uma criança que ela nasce, ela vai vendo, vai discernindo as cores, né? Vai vendo. Conforme vai se alimentando, vai se exercitando, aquela criança vai aperfeiçoando a visão. Assim é o que nasce de Deus, da água do Espírito, que nasceu do alto. Amém, irmãos? Ele vai aperfeiçoando a visão. Ele já olha o Egito, isso aqui não é para mim. Ele vai ter discernimento, isso não presta para mim. Isso eu não posso ver, isso eu não posso digerir, isso eu não posso me alimentar, isso eu não posso viver isso. Ele tem discernimento, ele vai prosseguindo, ele vai andando na terra que Deus já deu para ele. Ele vai tomando posse da terra, norte, sul, ocidente, oriente, comprimento, altura, profundidade, largura. Ele vai querendo, e conforme ele vai andando no reino de Deus, ele vai querendo cada vez mais. Ele tem sede, ele tem fome de Deus. Ele vai orando, ele vai buscando. As circunstâncias, as tribulações, as lutas só o levam a conhecer mais a Deus. Amém, irmãos? Por isso, buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai enquanto está perto. Invocai enquanto está perto. Perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. Então é um avançar, irmão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por que para os pés? Porque é caminho, relacionado a caminho. Amém, irmãos? Então, o próximo passo, com luz. Se eu não der o passo seguinte, não vou ver o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz, ó, a sequência é luz para o meu caminho. Porque agora ele nasceu de novo, ele tem visão de Deus. E Deus é luz, diz João. Nele não há treva alguma.
Os filhos são os filhos da luz. Amém, irmãos? Então, irmão, por que não meditar a palavra? Por que não comer a palavra? Por que não ruminar, orar a palavra, ler a palavra, ler e orar? Cantar a palavra, dar ação de graças por meio da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a espada do Espírito. É a arma, irmão, de ataque que corta. Nós nos defendemos bem na fé, mas nós precisamos avançar com a espada do Espírito. Poucos cristãos estão avançando porque não fazem a oração de Davi: adestra as minhas mãos para a batalha. Irmãos, é aquele obreiro aprovado, irmão, que manuseia bem a palavra da verdade. Manuseio da palavra tem a ver com visão. Nós precisamos ter esse discernimento, irmãos. Porque, irmãos, você olha as pessoas, você que ora, você vê a pessoa perturbada, a pessoa no seu trabalho, a pessoa onde você está. Você vê as pessoas que estão perturbadas, irmãos. Como é que com argumentos nós vamos convencer essas pessoas? Nós vamos olhar para essas pessoas com racionalismo, com inteligência humana? Vamos querer convencer elas, irmãos? Vamos se irar? Vamos descer o nível? Não, irmãos. Nós vamos usar as armas da luz que nós temos através de visão espiritual. Não tateando, irmão, não como um desconhecido, não, irmão, como bem conhecido de Deus, e sabendo que nós estamos crescendo na graça, estamos no conhecimento também, graça e conhecimento, exercitando a fé. Olha Abraão, irmão, olha Abraão quando ele está com Isaac, e ele vai sacrificar o filho, porque Deus pediu. A palavra de Deus diz que ele levanta a cabeça, ele vê o monte, ele olha, ele vê o monte Moriá, o monte onde o filho vai ser sacrificado. Ele levanta os olhos, ele vê. Está vendo, irmãos? Agora você vê a mulher de Ló olhando para trás para Sodoma e Gomorra e virando uma estátua de sal. E o próprio Jesus disse assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê, irmãos? Se tornamos uma pedra de sal. Uma pedra de sal, irmão. Sal. A palavra de Deus diz assim, que se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão ser lançado à terra e é pisado pelos homens. Agora os filhos do reino não, irmãos. Não tem por que olhar para o julgamento de Deus, a sentença de Deus, Sodoma e Gomorra, ficar olhando, contemplando. Ele quer prosseguir para o alvo, ele quer avançar. Os filhos do reino querem ir para o reino, avançar, tomar posse do reino, conhecer mais e mais, andar mais e mais em novidade de vida. Novidade de vida. Amém, irmãos? Nós precisamos entrar na oração e pedir: Senhor, quero novidade. Novidade de vida. Quero ver mais. O que o pai Abraão viu. O que Abraão viu em direção do norte, em direção do sul, do oriente, do ocidente, eu também quero ver. O que ele viu, irmãos? O que Abraão viu? O que fazia esse homem avançar cada vez mais? Eu pergunto para os irmãos: visão espiritual, irmãos. Visão, porque ele cria naquele que traz à existência as coisas que não existem. Abraão tinha revelação, irmãos. Quando Deus muda o nome dele para Abraão, ali ele vê o reino, irmãos. Eu creio, irmãos, que esse homem, armando tendas e tendas, ele estava esperando uma pátria, irmão, que ainda não existia ali, tocada com os sentidos humanos, mas pela fé, a certeza das coisas se espera, a convicção de fatos que ainda não se vê. A pátria, irmãos, quando ele diz: eu sou peregrino, sou forasteiro, ele está dizendo que ele almeja uma outra pátria, a Nova Jerusalém. Amém. Que João viu descendo como uma noiva ataviada, como uma noiva. A igreja, irmãos, o corpo de Cristo, o santuário de Deus, o templo do Espírito. Essa é o edifício que Deus está aí, fazendo, irmãos, porque ele já está nos momentos finais, porque João diz: é chegada a última hora.
a última hora, nós estamos vivendo minutos, segundos, irmãos. E nós falamos de edificação, mas as pedras vivas, irmãos, elas estão onde? Em que posição que elas estão no santuário de Deus? Anos. Trono enaltecido de glória é o santuário, a nossa morada. É um trono enaltecido de glória, irmãos. É glorioso, irmãos. Mas nós precisamos, irmão, entender o que é visão espiritual. O que estamos vendo, irmão? Quando a gente abre a Bíblia, irmão, a gente vê só a tinta e o papel? Não, irmãos. Não é assim que Deus quer. Deus quer, irmãos, que nós toquemos no espírito da palavra. Porque o Novo Testamento, Paulo não tinha Novo Testamento. João não tinha Novo Testamento. Timóteo não tinha, Tito, João. Eles não tinham revelação, irmãos. Eles tinham a antiga aliança, o Antigo Testamento. E no viver, eles experimentavam a realidade do Antigo Testamento, passo a passo. Isso é fé, irmãos. É a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que ainda não se vê. Isso é crer em Deus, irmãos. Isso é se lançar em Deus. Isso é confiar. Amém, irmãos? Naquele que tudo vê, naquele que sonda os corações, sonda as mentes, esquadrinha, que vê tudo, porque tudo fica patente aos olhos de Deus. Tudo, irmãos. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela não é só viva, ela é eficaz. A eficácia foi tão grande em Paulo, irmãos, que ele passou tudo o que ele passou, plantou tantas igrejas, e no final ele é um homem despojado. Por quê? Ele viu o reino de Deus. E nós podemos dizer, irmãos, que estamos vendo o reino de Deus quando nós vemos sinais, expulsamos demônios, curamos os enfermos em nome do Senhor Jesus. Nós estamos dizendo: o reino de Deus está próximo. Amém. O reino de Deus está próximo. Então que o Senhor levante hoje, irmãos, pessoas que querem ver os sinais, mas não só que amem os sinais e ardem o coração por sinais, mas que queiram, irmãos, ver o reino de Deus. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos no tempo, irmãos, de aproveitamento de oportunidade. A oportunidade que Deus está nos dando de buscar ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invocá-lo enquanto Ele está perto, irmãos. Porque, irmãos, porque os dias são maus. Se os dias são maus, Deus está falando assim, ó, corra mais, avance mais. Se há muita escuridão na caminhada, busque mais luz. Por que ele está? Será por que tanta escuridão, irmão? Escuridão é trevas, essas tragédias é tudo aí. Escuridão é pecado, é iniquidade, é trevas. Aí eu digo para os irmãos: por que, irmãos? Nós estamos vendo, será que é só nós que vemos? É que o Senhor está dizendo assim, ó, precisa de mais azeite, precisa ter azeite na lâmpada, ter azeite na vasilha. O Senhor está dizendo assim, ó, agora é hora de buscar. O Senhor está colocando nós dentro de uma casa, 4 paredes, para quê, irmãos? Para nós buscar. Por quê, irmãos? Os irmãos sabem, irmãos, sobre as 5 prudências, as 5 nécias. Qual é a diferença, irmão? Armazenamento, irmão. Qual é a diferença? Bastante vasilhas para aquela viúva. Quando acabou as vasilhas, o filho não tinha mais vasilha para trazer, acabou o azeite. Quanto mais vasilhas, mais azeite. Amém. Deus quer multiplicar o azeite, irmãos. Mas antes de multiplicar o azeite, que é a vida cheia do Espírito Santo na vida de Paulo, é visão restaurada. As escamas têm que cair, irmãos. Quando caem as escamas, aí você vê. E já começa a anunciar, irmãos. E já começa a falar de Jesus. Já começa a falar do Evangelho de Deus. Não esse Evangelho dos homens, o Evangelho interesseiro, o Evangelho de lucro. Não. O Evangelho de Deus. Aquele Evangelho que foi anunciado para os pastores na vigília da noite.
O Salvador nasceu em Belém. Pessoas comuns. Eu quero dizer para os irmãos, deseje ver. Deseje ver, que o teu coração venha arder para ver. Para ver mais e mais de Cristo. Mais e mais do reino de Deus. Porque, irmãos, está sendo abreviado. Vamos se despertar, está sendo abreviado, está sendo resumido por causa dos escolhidos. Por causa dos eleitos, dos escolhidos, que têm a palavra. Jesus falou para os discípulos assim, ó, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra, irmão, ela está limpando, para nós chegarmos perto dele, podemos ver o Senhor, conhecer o Senhor, não ficar olhando para nós, para olhar para o Senhor, porque é um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder, da exaltação seja dele, não nossa. Então, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, amém, irmãos? Somos aperfeiçoados. Não é para ficar admirando a tribulação, não é para mim e para você ficar admirando as lutas e os sofrimentos que estão vindo, porque irmãos do passado sofreram muito mais que nós, e avançaram muito mais do que nós. Sofreram muito, irmãos. Só que eles avançaram muito mais. Amém, irmãos? A prova é que nós temos o que temos nas mãos, porque eles avançaram. Glória a Deus, irmãos. Se hoje nós temos essas riquezas de Cristo, é porque deixaram ser guiados pelo Espírito Santo. Ser guiados pelo Espírito Santo. Que o Senhor possa nessa noite nos encorajar a avançarmos e discernir por que eu estou dentro de uma casa hoje. Por quê? Para encher a vasilha, se encher do Espírito Santo, aproveitar a oportunidade, orar, até começar a orar. E orar, irmãos, até começar a orar, a gente fica meia hora, mas a gente nem começou a orar, irmão. 40 minutos, olha para Deus, mas a gente nem começou a orar ainda. Orar, irmão, até começar a orar. Até, irmãos, ouvir uma palavra no Espírito. Até, irmão, ouvir uma palavra. Até uma verdade assim, clarear dentro da gente, irmão. A gente poder ter uma base para viver, uma âncora, algo seguro, firme para botar os pés. Uma iluminação no caminho, bem claro no caminho, para não tropeçar numa pedra, para não ser mordido por uma serpente, para não cair no buraco. Ter luz, irmão, e isso é na oração, é na palavra, é na comunhão individual, irmão. Para chegar aqui, isso aqui pegar fogo, irmão. Para chegar aqui, o irmão ficar incomodado na cadeira, eu tenho que levantar para dar uma palavra, eu tenho que levantar um hino, eu tenho que falar um amém, eu tenho que dar uma ação de graça. Por quê, irmão? Porque o irmão não está apagado, o irmão está aceso. O irmão não está apagado, o irmão está aceso, irmão. O irmão, é descendente de Abraão, do descendente, o irmão saiu, de Cristo, irmão, que saiu de Abraão, irmão. Nós somos filiação em Cristo. Glória a Deus, irmãos. Isso nos faz, irmãos, ser herdeiros e também cordeiros com Cristo. Ele é o Rei. Amém, irmãos? Ele é o Rei. Glória a Deus. Então nós somos o quê? Que maravilha, irmão, eu poder receber isso e viver isso. Esse testamento, irmão, ele é eterno. Esse testamento, ele é eterno. Foi selado pelo sangue de Cristo. Não por sangue de ovelhas, de bois, pelo sangue de Cristo. E os 3 reis magos viram o cordeiro ali naquela manjedoura. Venha a nós o teu reino. Ó, irmãos, que venha o reino de Deus. Uma oração tão primária, irmãos, que quando católico, a primeira oração que eu aprendi quando era criança: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó, assim na terra
como no céu. Os filhos do reino orando a oração dos céus, da família que está no céu. Isso é o mesmo Espírito, irmãos, porque nós fomos batizados num só corpo. Nós estamos num só Espírito, irmão, numa mesma linha, numa mesma visão. Que olhos, oh irmãos, que visão é essa? Que direção que Deus está olhando? O que Deus está vendo agora? O Senhor tem como tochas de fogo, João pode descrever na sua linguagem, como tocha de fogo. Que maravilha, irmãos, olhar como o Senhor olhou. A palavra de Deus diz assim, que lá no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias apareceram, glorificados a Jesus, falando sobre o que ia acontecer dias depois, o tempo depois, a sua crucificação, a ida a Jerusalém, a perseguição, enfim. E ali tinha 3 colunas, tinha Pedro, tinha Tiago, tinha João, estavam, mas olha, irmãos, pensa num sono. Eles se mantinham, olha a revelação, eles se mantinham, queriam ficar acordados para ver aquilo. Irmão, nós estamos tentando ver, irmão, não estamos conseguindo ver. E eles, aqueles 3, estavam ali, Moisés, Elias e Jesus. A lei, os profetas, a graça e a verdade. E eles contemplando aquilo, caíram por terra, irmãos, tremendo de medo. Mas por que eles puderam ver aquilo ali, irmãos? Porque eles se esforçavam para não dormir. Tem uma palavra que é uma palavra difícil de falar, mas se esforçavam, irmão, para não fechar os olhos. Esse é o tempo, irmãos, de ficar com os olhos abertos. Esse é o tempo de enxergar e de ver, irmãos, o que a mão de Deus está fazendo nessa terra, o que Deus está fazendo nesses 4 cantos, irmãos, nessas 4 direções dessa terra. São 4 direções, irmãos, norte, sul, oriente e ocidente. Deus está fazendo coisa maravilhosa. É como dor de parto, irmão. É as contrações fortes, mas é só o princípio das dores. O Senhor está voltando. O ladrão vem raptar sua noiva. Ele vem como ladrão. Se o ladrão soubesse a que hora que viesse, se o dono da casa soubesse a que horas que o ladrão chegasse, pense, irmãos. Você sabe a hora? No teu espírito, irmãos, aqui no espírito, teu espírito aceso, fervoroso, o seu enxergando, vendo, a visão celestial, tendo essa palavra, vivendo essa palavra, sentado com Cristo, irmão, na região celestial, irmão, você pode viver o reino de Deus na terra. Porque essa oração, irmãos, é de séculos e séculos, e muitos irmãos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É uma concordância, é uma harmonia, é uma unidade, irmãos. É a vontade de Deus que o reino venha. É a vontade dos filhos que o reino chegue. É a vontade do Espírito Santo que o reino aconteça. Amém. E Jesus olhou para eles, para os discípulos, e disse assim: o reino de Deus já está dentro de vós. Irmãos, o Senhor não tinha ainda sido crucificado e ressuscitado. O reino está na igreja, irmãos. O reino está em nós. Está no nosso espírito, irmãos. E quando o Senhor se manifestar, o que nós somos de fato e verdade também se manifestará com poder e glória. Por isso, irmão, toda a criação geme em angústias e sofre, irmão, para a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação, ela geme, ela suporta angústias por um acontecimento, a manifestação dos filhos de Deus, porque eles vão se manifestar, irmãos, pode ter certeza, como um primogênito, como o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Ele é o primeiro, irmão. Ele é o primogênito. Ele é a plenitude de Deus.
Nele está corporalmente toda a divindade, irmão. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Ele é o selo da perfeição, irmãos. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? O que nos espera, irmãos, é o que Abraão pôde ver. É isso que nos espera. Não se atemorize o teu coração de má notícia, irmãos. Má notícia. Faça o salmo de Davi acontecer na tua vida. Meu coração não se atemoriza de más notícias, mas firme está o meu coração. Quem está falando é o rei Davi, irmãos. Jesus diz assim, ó, eu tenho, ele tem. João diz assim, ele tem as chaves de Davi, a raiz de Jessé. Ele tem, irmãos. Ele é o Senhor. Ele vai se sentar no trono aqui na terra. Ele vai reinar por 1000 anos. Você crê nisso, irmão? Você vive para isso, irmão? Nós vivemos para isso, irmãos? Se nós vivemos para isso, irmãos, o Senhor vai dar visão e mais visão para ele. Visão espiritual. O irmão mais simples, irmão, o irmão mais indouto vai ter a revelação da palavra, vai profetizar na palavra. Vai abrir os lábios, vai profetizar a palavra. E quem entrar, irmão, vai ser convencido e vai confessar seus pecados e vai receber Cristo e vai nascer de novo. Porque Paulo diz assim, ó, mas que todos venham a profetizar. Porque quando há profecia, que é a palavra falada, cantada, a palavra orada, os segredos dos corações são manifestos. E o que acontece? O incrédulo diz, certamente Deus está naquele lugar. Verdadeiramente Deus está ali. Irmão, não precisa nada, irmão. É essa simplicidade que funciona. Todos têm. Amém, irmãos? Até no cântico, irmão. O cântico da palavra. Nada de ego, irmão. Nada de sentimentinho. A palavra, Cristo, a rocha. Que é da rocha que sai a água. A água viva. E Jesus falou assim, irmão, ó, quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios, no plural, rios de água viva. Rios do seu interior, rios de água viva, para que você tenha e os outros tenham também. De graça recebestes, de graça dá. Então, irmãos, é abundância, porque ele diz assim: eu vim trazer vida, e vida com abundância. Então, vasilha cheia, irmão. Vasilha cheia, porque dirão: eis um noivo, a porta se abre, e vão se preparando as lâmpadas, não tem azeite. Dá do teu azeite, não podemos dar, senão vai faltar, para nós também. Ide comprar, e no caminho, irmãos, a prudente, quem é prudente? É que não dormiu, que tem visão, não precisa do colírio, está todo dia, entende, tem discernimento. Veio a luta, o Senhor está chamando para dobrar a oração, veio a tribulação, oh glória a Deus, mais aperfeiçoamento, vamos buscar mais. É tudo, irmão, veículo nos levando para próximo dele, mais dele, porque a vasilha precisa ter azeite. Então, se vem escuridão, se vem a tribulação, Deus está dando indicativos de que precisa ter preparo, reserva. Onde é que está a reserva? O bom depósito do Espírito. Esse é o bom depósito, irmão. Ser cheio do Espírito Santo, relacionado com visão. Porque Ananias estendeu a mão, foi recuperado as vistas, caiu as escamas e ele foi cheio do Espírito Santo. Para que seja cheio do Espírito Santo. É a sequência. 9 e 18 de Atos. Amém, irmãos? Então, para se apoderar do reino de Deus, precisa levantar a cabeça dele. Como se levantar a cabeça? Estamos assentados com Cristo na região celestial. Isso é fé, irmão. É orar isso, viver isso. Não deixe o diabo enganar, como foi lá e falou aquelas coisas para ela. Não deixa trazer esse olhar da carne, irmão, porque a carne tem olho também. Ela deseja, aborrece o Senhor, entristece o espírito, irmão. E quando ele fica apagado,
e vem trevas e se torna uma casa de demônios. Não é isso que Deus tem. Nós somos do Senhor, santuário do Senhor. Oh, para oferecer a Deus sacrifícios agradáveis, aos sacrifícios de louvor. Oh, Senhor Jesus. O Senhor está esperando a resposta, irmão, daquilo que Ele investiu. Por isso que Ele suportou tamanha dor, tanto sofrimento, porque Ele viu a alegria que viria depois. Muitos filhos na glória, a imagem de Cristo. Amém, irmãos? Perfeita varonidade. Vamos se colocar de pé. A perfeita varonidade, sendo de perfeição, com visão espiritual, sendo cheio do Espírito Santo. Visão espiritual. Oh, glória a Deus. O Senhor nos dá um conselho, porque Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o nosso irmão. Glória a Deus, Ele é o primogênito. Aconselho que pegues o colírio e passe nos olhos. Qual é o colírio? A palavra. A palavra cura a cegueira. Amém, irmãos? O cego foi lavar os olhos num tanque que se chamava o enviado. A palavra foi nos enviada, porque diz assim, ó: minha palavra não voltará vazia, mas ela vai prosperar naquilo a qual ela foi designada. E a figura é a chuva que cai do céu e molha a semente e faz germinar e dar os seus frutos. Assim, irmãos, a palavra nos veio, o enviado, Siloé. Ele lava os olhos lá, os olhos estavam com lodo e o cuspe do Senhor Jesus. Ele lava lá, porque Jesus falou: vai lá e lava. Então, irmãos, a palavra já foi liberada. A palavra está em nós, está dentro do nosso espírito. Oh, aquele que nasceu de novo, irmão, glorifica a Deus. Oh, glória a Deus. Abre bem a tua boca que eu encherei de você. Tem essa experiência do novo nascimento. Para o novo nascido, irmão, as coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Não olha mais para Sodoma e Gomorra, com a mulher de Ló, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Oh, Senhor, levanta teus olhos e veja, amplia a tua visão, aleluia. Firma bem as tuas estacas, estenda o todo da tua habitação. Oh, Senhor Jesus, a ti a glória nessa reunião, Senhor. Obrigado, Senhor. Mais são os filhos da estéril do que os filhos da casada, diz o Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, a ti a glória, Senhor. Mais são os filhos da estéril do que da casada, diz o Senhor. Sara era estéril, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. A tua igreja, Senhor, ela é maravilhosa, porque é o corpo de Cristo. É a noiva de Cristo, aleluia. Te adoramos, Senhor. O Senhor já nos ajudou, Senhor. Está nos ajudando a discernir o corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, abrir nossos olhos. Aleluia, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus Cristo, invocamos o teu nome. Clamai a mim, responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. A ti a glória, Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo fundamento da igreja, Pai. O Senhor Jesus Cristo. A pedra que foi rejeitada, mas hoje é pedra glorificada, aleluia. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Que essa palavra, Senhor, seja glorificada na igreja, Senhor. A igreja se alimenta da palavra, viva a palavra. Porque nem só de pão viverá o homem,